tardezinha, boa noite, pessoal. Instagram informando aos seguidores que eu comecei um vídeo ao vivo. Tomara que vocês vejam e venham, que hoje a gente vai ter o Marco Aurélio, bem-vindo, meu caro, inaugurando aqui. A Claudinha, direto de Portugal, olha só, que legal, Macedo. Ai, que monte de gente já entrando. Suzana, Psi, Patrícia, nossa, a minha convidada, que é muito especial, daqui a pouquinho eu vou trazê-la, me trouxe uma série de pessoas na minha rede da área de psicologia, que eu amo, né? A Patrícia, imagino que veio por aí, procuradora Adriana, Suzana, oi Suzana, bem-vindos, bem-vindas, que delícia. Ronald, Vozes que Queremos Ouvir, bastante especial hoje, a edição de agosto, né? Eu faço para quem está vindo pela primeira vez. Oi, Cris, querida! Ai, meu coração até bateu mais forte aqui. Cris, trabalhamos juntas no Itaú há quanto tempo? Silvana de Florianópolis, Renata Requião, querida. Ai, eu já vou me emocionar hoje, tô vendo tudo. Tô vendo tudo. O Álvaro também, que legal. Então, para quem está vindo pela primeira vez, esse é um programa mensal onde eu entrevisto alguma pessoa que eu admiro e que eu entendo que tem mensagens importantes da gente repercutir, da gente amplificar, né? Por isso o nome Vozes que Queremos Ouvir, porque aí a gente pode ampliar essas vozes que, em geral, eu tenho aí proximidade e consigo ouvir para mais gente, né? Para esse mundo aí das redes sociais tão bacana, né? Tão poderoso. Então, super bem-vindos, bem-vindas, quem está entrando aqui. A doutora Gabriela ou Gabi, vocês vão entender até de onde a gente se conhece, daqui a pouquinho vai entrar e eu vou admiti-la. O Herê Rebouças entrando também. Ai, que gostoso, viu? Esse nosso encontro mensal para mim é muito especial. Celso Greco também já foi meu entrevistado aqui, bem-vindo, meu caro Léo, meu Deus, Léo, que legal, direto aí de Sertãozinho, Ribeirão. Marlene, querida, do vôlei. Então, a Gabriela, você precisa só pedir para participar, tá, minha querida? Tem um botãozinho aí e você clica nele e vem aí o pedido para mim, para eu poder te admitir, tá bom? Vê aí se tudo bem, a gente tá conversando. Ah, perfeito, legal, já vou te trazer, agora eu vou ficar no suspense um pouquinho mais. Então é isso, é um programa mensal, eu fico muito feliz desde o momento que eu penso em quem eu vou convidar, né, e quem eu vou trazer aqui para compartilhar, e até o momento que a gente recebe um sim do convidado e penso nas perguntas, vou estudar sobre ele ou sobre ela, até o momento que a gente está aqui, né? Porque eu revejo pessoas da minha vida, como a Rê, que é um saudades também, minha querida, nossa, de uma vida toda, Carlinhos, beijo para ele. Então, assim, é um momento para mim muito especial. Revejo pessoas e conheço novas pessoas, porque o meu convidado, a minha convidada, traz a sua rede, né? Compartilha com eles e com elas aí novas redes. É isso que está sendo legal. Eu comentei no começo que a Gabi já tá, a Gabriela, a doutora Gabriela, né? Daqui a pouco ela já vem aqui, já me trouxe um monte de pessoas da área de psicologia. Eu vou admitir agora para não nossa noite com ela. Querida, vamos aguardar, ela já está entrando, Fer Rodrigo. Olha quem entrou aqui, Projeto LVC. Oi, bem-vinda, minha Boa querida. noite, boa noite para todos, boa noite, Sônia querida. Que Ah, prazer estar aqui com você. bem-vinda, que delícia estar aqui com você. A gente vai contar para todo mundo aí, né, desse nosso encontro e tanta coisa para te perguntar. Mas antes de mais nada, gratidão pelo seu tempo, viu? Seu acolhimento, seu carinho. Muito bem-vinda. Gratidão a você pelo convite tão honroso aí de fazer parte desses convidados, né, desse teu projeto tão lindo de escutar pessoas de diferentes experiências, é uma honra.
Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar a Gabriela Caselato para vocês e vou ficar fazendo aqui um vai e vem, né, para tentar falar de quem está entrando, Edna, Eli, a gente vai se achando aqui. A Gabriela Caselato é doutora em psicologia clínica, atua desde 1995 com foco em famílias e adultos, tendo como abordagem a teoria do apego. Vou querer saber tudo sobre isso. Nascida no Rio de Janeiro, eu não sabia, olha lá, meu Cristo Redentor lá em cima, sempre abençoando, amo o Rio, mas paulistana de coração, é cofundadora, professora e supervisora do Quatro Estações Instituto de Psicologia. A Gabriela é conselheira executiva e supervisora da ONG Pais em Luto e colunista do portal Infinito. Ela é autora de vários livros, ela vai falar sobre eles ao longo da nossa conversa, vários livros sobre essa temática do luto, e no seu site tem todas as informações, ela vai dar aqui para a gente também. O Luiz, meu irmão, entrou, que legal, claro, vocês já estão vendo o perfil dela também. Principal, como que a gente se conheceu? A gente se conheceu jogando vôlei. Olha só que coisa maravilhosa. Gabi, atacante das boas, alta. Tem um monte de gente do vôlei aqui também, Claudinha, de Portugal, Marlene. A gente se encontrou jogando vôlei no Clube Açaí, que está no nosso coração. Eu tenho um monte de coisa que eu vou perguntar para ela, mas eu vou pedir de novo. Agora, já que apresentada, dá um oi aí do seu coração para todo mundo, Gabi. Oi, pessoal. É uma alegria estar aqui, poder dividir um pouquinho da trajetória, dividir um pouco essas coisas que quem já me conhece às vezes não conhece esse outro lado, né? O vôlei é uma paixão de vida, de adolescência, de vida adulta, no qual a gente pode encontrar muitas pessoas maravilhosas. É uma rede de amigos incríveis como a Sônia, e a gente partilha dessa paixão com muito vigor, uma terapia, né? Uma terapia do ponto de vista de ser terapêutico, né? Para o nosso equilíbrio com a vida e de um ponto de encontro com pessoas muito lindas como algumas que estão aqui com a gente, nossas queridas amigas, né? Muito legal, encontros, é disso que a vida é feita, né, Gabi? Ah, E eu já vou começar aqui, que eu tenho tanta coisa para te dizer. No seu site, você diz assim: ser mãe e cuidar da minha família é meu maior propósito pessoal. Tenho uma história rica de experiências de vida, mas também de lutos, por meio dos quais me desenvolvi e me motivei para exercer o ofício de psicóloga, em especial como especialista no suporte aos enlutados e famílias em condições de vulnerabilidade psicológica. Vamos começar daí. Conta pra gente como e por que você se encaminhou para essa sua bela atuação junto a pessoas em situações de luto e de perdas, Gabi. olha, a gente não faz nada que não tenha a ver com a nossa história, né? Da psicologia ao trabalho com os enlutados, certamente, né? Eu escolhi psicologia muito cedo na minha vida, aos 12 anos. A minha irmã mais velha, falecida, estudou psicologia, nunca exerceu, mas eu, muito pequena, bisbilhotava todos os livros que ela tinha e me apaixonei pelo universo do ser humano. Sempre gostei de cuidar, sempre gostei das pessoas, sempre gostei do contato, sempre gostei do olho no olho, acho que isso sempre fez parte da minha personalidade e isso me fez muito querer fazer psicologia. Sei que tenho a honra, né, de ter escolhido uma profissão que eu nunca me arrependi, né, que eu sempre pude ser muito feliz. Logo no início, já no fim da faculdade, bom, na vida, obviamente, muitas perdas. A primeira delas, um avô muito querido, materno, aos 8 anos de idade, e a mais desafiadora de todas, aos 12, a perda do meu pai por câncer, depois de 2 anos de doença, né? Eu, filha mais nova, de um trio de irmãs com diferenças de 8 e 12 anos, né? Uma mãe que ficou viúva muito nova, aos 52 anos, lidando com todo esse desafio, sem que, na verdade, essa sim, acho que foi a minha grande professora, não só do luto, mas da vida, porque também viveu muitas adversidades e sempre mostrou muitos recursos de enfrentamento, né? O luto pela perda do pai certamente me marcou muito, me trouxe muitas perdas, mas também me trouxe encontros com pessoas muito interessantes na minha vida. Amigos que eu fiz até hoje são amigos muito importantes na minha história. E eu costumo dizer uma coisa que talvez possa parecer um pouco
estranha e também não quero que pareça muito romantizada sobre o luto, mas o enfrentamento de uma perda, os desdobramentos de uma perda na vida da gente, início de adolescência, etc., são desafiadores, né? E o processo, não o luto, a dor é aguda, a dor é dura, não tem nada de bom na dor do luto, não tem nada de bom. Mas no processo adaptativo ao enfrentamento do que se perdeu e do que ficou, existem muitos músculos a serem desenvolvidos da nossa existência, né? E eu gostei dos músculos que eu desenvolvi. Eu gostei da Gabriela, né? Eu gostei de me ver sendo capaz de lidar com as coisas que me foram apresentadas a partir dessa experiência. E eu acho que emocionalmente, pessoalmente, eu acho que essa é uma vertente, é uma motivação muito grande do meu trabalho. Poder ajudar outras pessoas a encontrarem seus músculos no processo adaptativo ao luto. E essa experiência, ela é, né, algumas pessoas perguntam, puxa, mas por que você trabalha com isso? É tão difícil, tão pesado lidar com a dor do outro. Mas eu acho que trabalhar com luto é a experiência mais ímpar de vida que pode existir. Tem muita vida no enfrentamento da dor, né? Porque tem amor ali, tem uma história, tem uma narrativa, tem uma reconstrução, tem significado, tem sentido, né? Tem uma revisão de tantas coisas que a gente segue, né? Então, trabalhar com luto é para mim uma experiência muito rica. Depois disso vieram outras perdas. Na vida adulta também perdi minha irmã mais velha por câncer também, muito precocemente. Os dois por câncer de pulmão fumantes. Imaginem que eu não gosto de cigarro. Sou, sou uma... Quem me conhece, minhas amigas do vôlei sabem, as que fumam sofrem comigo. Eu sou uma chata, né, da campanha contra o cigarro. Mas, ao mesmo tempo, o caminho foi sendo traçado, encontrando outras pessoas. Meu caminho direto com o trabalho com luto, ele não foi exatamente por morte. Eu comecei a me interessar por adoção no fim da faculdade, porque eu tinha algumas pessoas adotadas na minha vida pessoal. E a questão do segredo da adoção me era muito curiosa, como alguém consegue omitir uma parte tão importante da história e da identidade de uma pessoa, né? E eu ficava intrigada em tentar entender o que motivava a sustentação de um segredo por uma vida ou por uma fase importante da vida daquela pessoa. Eu fui atrás de estudar adoção, no processo de estudo eu me deparei que a maior parte das motivações para adoção lá, né, na década de 90 e para o segredo da adoção estavam relacionadas à infertilidade masculina e feminina, que eram os grandes alavancadores de interesses de adoção no Brasil. Ainda é, mas menos do que na época. E aí eu caí no tema do luto, né? Entendendo a infertilidade não como um processo por morte de luto, mas um luto simbólico profundamente marcante na vida daquelas pessoas e das gerações seguintes, né? E aí eu não parei mais, aí eu encontrei um grupo, né, uma professora que trabalhava com isso, formamos um primeiro grupo de estudos na PUC, os meus estudos foram ampliando, sempre ligados à família. 2 anos depois, nós montamos o Quatro Estações Instituto de Psicologia. Essa fala dele, É. eu ia te perguntar. Esse mesmo grupo, já um pouco modificado, se juntou para fazer coisas que as barreiras e os muros da academia não permitiam, e ter mais liberdade para atividades, propostas de intervenção. E aí montamos o Quatro Estações, né? Em 96, formalmente, empresa, CNPJ, em 98. E de lá para cá, né, nós somos um grupo bastante consistente, forte de pesquisa, de intervenção e de capacitação de profissionais das mais diversas áreas, educação, saúde. Nós estamos indo para a 20ª turma de especialização em intervenções com enlutados, mas aí uns 10 anos de aprimoramento que antes não era um curso menor, né? Então, é uma longa experiência acadêmica, uma longa experiência de prática, de pesquisa, né? E da atuação que não é só no consultório, né? Uma atuação que também é muito rica para a formação, para a minha formação, que é trabalhar em diferentes settings, né? Eu não só atuo com pacientes no meu consultório, onde eu estou aqui agora, mas também atuo nos settings mais diversos, que depois, se a gente tiver a oportunidade, eu conto um pouco mais. Mas é mais ou menos essa trajetória. Não,
Com certeza, eu quero saber. E deixa eu dar um oi aqui, Maiara, Geisa, Vinícius, um monte de gente, Cristóvão, Simone, Assi do vôlei, Oh, Garcia, Tânia, Bia, Sil Agostini, obrigada pelo abraço. Dani, minha irmã Mari, que também é psicóloga, que se juntou aqui com a gente. Explica um pouquinho mais para a gente, assim, de forma prática, o que vocês oferecem no Quatro Estações? Você falou treinamento, apoio psicológico, tem um leque de atividades ali, né? tem. Deixa eu dividir um pouco para não ficar confuso. A parte de intervenção, a gente atua desde aquilo que a gente chama do luto antecipatório, ou seja, situações de risco de morte, risco de perda, em que a família já se desorganiza, a pessoa que está vivendo isso já se desorganiza. A gente oferece intervenção nesses contextos, que pode ser no hospital, no domicílio, ou ainda no consultório, né? E aí, quando a morte se efetiva, ou a ruptura daquele vínculo se efetiva, a gente tem diferentes caminhos, desde intervenções primárias, que não são ainda tratamento, né? Porque, na verdade, originalmente, a ideia da psicoterapia para luto, ela tem duas funções. A função de prevenir adoecimento mental, quando existem muitos riscos, né? Porque luto não é doença, mas a crise envolvida no luto e, às vezes, o contexto vulnerável de diferentes pessoas pode levar ao adoecimento, né? Então, a prevenção desses fatores de risco, a mitigação desses fatores de riscos, né? Bem como o tratamento quando a pessoa, de fato, tem questões desafiadoras aí que podem levar ela a um adoecimento em decorrência ou desencadeado pelo luto, né? Mas a gente tem outras ações antes disso, muito importantes, que é prevenir, é oferecer suporte social, né? Essas ações de entrevistas, de palestras, de livros, de escrita, são ações para a gente educativas, psicoeducativas, porque a gente pode chegar, e hoje com o advento da tecnologia da internet, que a gente chega em todo cantinho, a gente pode chegar em muitos lares de pessoas que estão passando por isso, ou que temem passar por isso, e se sentem muito sem recursos, sem repertório. E a psicoeducação é um instrumento de proteção, né? Ela diminui a ansiedade, ela dissolve algumas fantasias, ela explica o que é possível enfrentar, o que é natural numa experiência de luto. Então, são muitas ações que a gente pode fazer até chegar, de fato, no tratamento. Então, muitas, desde panfletos, material explicativo, grupos, rodas de conversa, muitas ações, em diferentes contextos, inclusive, né? Hospital, escola, contextos, agora, por exemplo, cada vez mais tem sido um espaço, contexto corporativo, né? Trabalhar com os executivos, enfim. E aí tem o espaço de educação, né? Que são as formações, que são as especializações, os cursos maiores, esses cursos com uma carga horária densa, envolvendo supervisão, prática, pesquisa, enfim, um monte de coisas. E cursos pequenos e cursos em company, ou cursos em instituições, né? A gente também vai até onde as pessoas estão. Então, muitas ações. Um outro braço que eu esqueci de falar, muito importante da nossa experiência, também, onde nós somos muito pioneiros nisso aqui no Brasil, é a intervenção em emergências, né? Nosso grupo atendeu as maiores emergências envolvendo lutos coletivos, perdas coletivas no Brasil, em especial acidentes aéreos, acidentes rodoviários, a explosão do shopping em Osasco, não sei se você lembra, mas todos os acidentes aéreos, menos dois que envolveram, um não teve assistência formal e o outro foi uma assistência internacional por se tratar de uma companhia aérea internacional, todos os outros nós oferecemos assistência da hora zero, o que também é uma bagagem enorme para a gente trabalhar isso que eu estou te dizendo, prevenção, suporte, tratamento, né? Faço ideia. É um trabalho muito desafiador, porém riquíssimo, né? Sem dúvida. E estou falando envolvendo mortes de mais de 200 pessoas, 100 pessoas, né? O Uhum. que, se você pensar, se cada luto, a gente está falando mais ou menos de cada perda de 10 enlutados, a gente está falando aí 2.000 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. Envolve equipe grande, envolve treinamento, envolve um monte de coisa. E outras catástrofes mais individuais, né? Em grupos menores, situações mais que não são menos importantes, né? As pessoas também são muito afetadas por isso. Então, são muitos frontes, viu, Soninha? Muitos, muitos.
Oi aí para Clariane, Elaine, Edson, Felício, é tanta gente. A Patrícia Baracho, linda, eu sempre falo lá de um projeto social na Mangueira, no Rio. O Gabi, tanta coisa para te perguntar. É assim, você, óbvio, você é especialista, você se preparou para isso, mas como é você dar suporte nesses desastres aéreos? Assim, compartilha um pouco para a gente o que mais te marcou nesses eventos tão grandes, especificamente esse que você trouxe aqui. Como é que você volta para casa? Como é que você consegue aí fazer essa dissociação? Conta um pouquinho dos bastidores dessa sua atuação para a gente. Olha, as intervenções em emergência, bom, o maior aprendizado que a gente tem disso é que nenhuma situação é igual à outra. Nenhum enlutado é igual ao outro, nenhuma tragédia é igual a outra, e, portanto, nós nunca estamos totalmente preparados. Acho que essa é a maior lição, que tira e nos obriga à humildade, né? E a entender que aquele que está vivendo é o grande professor da situação. Nós somos mero coadjuvantes, né? Instrumentos de ajuda. Às vezes a gente teme um pouco essa arrogância do especialista, né? Eu não sou especialista no luto de ninguém. Eu tenho experiência no cuidado, no luto, teu luto, no luto do outro, é a pessoa que é a grande especialista, ela que sabe o que ela está vivendo. E a emergência é uma escola para isso, porque não existiu, na nossa experiência longa, né, nenhum acidente igual ao outro. Um tem mais vítimas de terra, outro tem mais vítimas, envolve vários tipos de vitimização. O contexto geográfico do acidente nos permite acesso fácil, o outro contexto é um caos para gerenciar a equipe, para gerenciar transição de plantões, cuidar da equipe, porque é um trabalho de uma demanda psíquica muito grande, a gente não pode ficar em campo muito tempo, nenhum profissional mesmo que treinado dá conta, então o rodízio é muito importante, né? Entre várias nuances, né? É um trabalho que não dá para seguir com a vida, separa tudo para poder oferecer aquilo, né? Inclusive a sua vida pessoal, e as pessoas têm que entender isso, né? Uhum. Como eu volto dessas experiências, elas são sempre muito tocantes em muitos aspectos. Muitas delas eu voltei para casa em silêncio profundo, precisando ficar comigo mesma, até me organizar das coisas que eu vi, ouvi, e que são desafiadoras para qualquer ser humano, mesmo que dentro do escopo de conhecimento que a gente tem, né? Mas, por outro lado, é de uma beleza você poder fazer diferença. O trabalho com emergência ele é muito interessante porque eu ensino isso para os alunos. Parece que você não fez nada, né? Porque você não tira a dor de alguém. Ela continua desesperada ali, chocada, sem entender o que aconteceu. Mas, ao longo do tempo, ao longo do processo, né, vivido com aquela pessoa, porque a gente tende a acompanhar as pessoas ao longo do que a gente chama do período da emergência, a gente vai percebendo o quanto as nossas ações, o quanto esse conhecimento técnico mitiga uma série de fatores violentos secundários àquela situação. Vou usar o exemplo, por exemplo, você é jornalista de formação, e a gente, por exemplo, às vezes vive, né, uma experiência, não de todos, é claro, a gente tem profissionais maravilhosos, mas como toda área, a gente às vezes tem profissionais que querem tirar proveito da desgraça do outro, né? E a gente às vezes se vê com isso. Não basta todo o cenário da emergência, vem um cara com uma câmera, com aquela lente 2x2 na frente de um enlutado, querendo tirar foto daquela lágrima, e isso é uma violência secundária, né? E o profissional que lida com esse momento, ele faz um pouco de tudo, ele não é só aquele que tem o lado intelectual, ele muitas vezes faz até esse leão de chácara, de dizer, amigo, Imagina. você não está ajudando aqui nesse momento, né? Então é um trabalho muito plástico para o cérebro de um psicólogo, assim. Eu acho que ele é um fator muito importante na minha formação, para ampliar esses horizontes do que é possível fazer pela mente humana. Que maravilhoso, que maravilhoso. Gente, se vocês tiverem perguntas, quiserem por aqui, eu tento fazer, né, na medida do ritmo aqui. Gabi, eu li esse seu livro aqui, né, que me ajudou bastante, Luto por Perdas Não Legitimadas na Atualidade. O que são os lutos não reconhecidos, as perdas não legitimadas? Conta pra gente do que se trata isso, Gabi.
Olha, a gente já vive numa cultura em que a tristeza não tem muito espaço social, né? A gente tem todo um histórico, né, de uma cultura de consumo, de uma cultura de produtividade, em que a tristeza é um movimento na contramão, né? Então a gente vem... quando eu comecei a trabalhar com luto, Sonia, as pessoas nem conheciam essa palavra, né? Quando eu comecei a trabalhar com luto, as pessoas estranhavam. Bom, patrocínio para evento científico, você esquece. Não tinha, não rolava, porque era visto como uma coisa mórbida. Hoje a gente consegue um pouco mais. Dá para pagar o coffee break. Mas se o luto por morte na nossa cultura já tem esse estigma, né, no sentido dele trazer a vulnerabilidade do indivíduo, trazer a fragilidade de uma sociedade que às vezes demora a se recompor e que vai um pouco comprometer o funcionamento daquela comunidade, daquela instituição, etc. Lutos não concretos são ainda mais banalizados. E quando a gente chama de lutos não concretos, são lutos que não são por morte ou lutos vividos por pessoas e contextos que a gente não considera que enfrentam. Por exemplo, a gente tem dois extremos da nossa organização social, que são as crianças e os velhos. A gente, por não saber lidar com a dor da criança e por achar que a criança não entende a separação por morte, então ela não vive aquela separação, não vive aquele luto, então a gente não cuida. É a primeira marginalização. Aí tem os idosos, né, que porque já não tem, né, principalmente os com questões neurológicas, de comprometimento neurológico, vão entender. Então, essa pessoa também, tudo a gente coloca na conta da velhice, né, ou da demência, o que for. Então, a gente também banaliza as reações dessa pessoa. A gente tem perdas N, né? Que a gente não considera, por exemplo, o aborto, né? Abortos muito precoces. Não, então, não tem vida ali na concepção de alguém, então não tem luto. Mas vai falar isso para uma mãe, para um pai que estão totalmente investidos naquele vínculo, investindo naquela gravidez, né? Então, tem uma série de experiências que, por diferentes motivos, diferentes gatilhos de percepção, são negligenciadas, banalizadas e muitas vezes desprezadas socialmente. O que torna aquele luto como um luto qualquer, mas sobreposto pelo sofrimento e pelo isolamento que a pessoa vive em razão de como ela é tratada. Há um exemplo bem comum hoje, luto por pet, né? Hoje o pet, ele é parte da família brasileira, principalmente de centros urbanos como São Paulo. Ele faz parte, ele está dentro da casa, ele é um ser vivo, né? Há um vínculo que tem uma função na psique das pessoas. Se esse vínculo tem 2 membros ou 4 membros e o que quer que seja, não importa. O que importa é que existe um vínculo, um investimento afetivo. E quando há a ruptura desse vínculo, há um luto. Mas muitas pessoas que não têm a mesma relação com bichos de estimação tendem a banalizar e marginalizar esse tipo de experiência. Então, esses são alguns exemplos do que seriam lutos não reconhecidos. Entendi. Aproveita então, fala dos seus livros, conta pra gente os livros que você publicou. Essa é uma parte muito bonita também da sua atividade, né, Gabi? E aí deixa eu só ler antes de você responder da Ieda. Gabi, você é uma inspiração constante pelo seu conhecimento, sabedoria e humildade. Parabéns, é sempre um grande aprendizado ouvi-la. Que legal. Ah, delícia. Um beijo, Ieda. Muito obrigada pelas palavras lindas. Muito obrigada, querida. Olha, então, eu tenho artigos em muitos livros sobre luto e sobre apego, mas desde 2005 eu comecei a me direcionar muito. Na verdade, minha carreira sempre foi muito permeada de lutos não reconhecidos. Como eu falei para vocês, comecei com a infertilidade, que também é um luto não reconhecido. E nunca parei, muito sempre instigada em tentar dar voz aos enlutados, né? Como é o nome do seu programa, do seu projeto aqui. Então, em 2005 eu lancei o primeiro livro. Isso, mostra pra gente. O primeiro livro, que a capa original nem é essa outra edição mais nova, que é Dor Silenciosa ou Dor Silenciada, Perdas e Lutos Não Reconhecidos por Enlutada Sociedade. Eu organizei esse livro com outros autores, parceiros meus, que falavam de diferentes tipos de perdas não reconhecidos. Aqui a gente tem luto por infertilidade, a gente tem luto do profissional de saúde, luto em outras experiências, luto por migração, luto por perda de amputação de membros, etc. 2015
eu lancei um segundo, agora falando de outros tipos de perdas, porque foi tão interessante, né, Sonia? Quando a gente começa a dar voz às pessoas, as pessoas começavam a me parar e dizer, ó, Gabriela, você precisa falar desse assunto. Gabriela, você precisa falar desse assunto. Gabriela, no próximo livro tem que ter esse assunto. E eu fui muito incorporando esses pedidos e pensando, nossa, quantos livros eu vou precisar organizar para dar conta dos tantos lutos não reconhecidos? Certamente não darei conta, né? Aí, em 2015, veio esse, o Resgate da Empatia. Cada um deles aborda um aspecto teórico diferente do qual eu trato, e depois as experiências práticas desses colegas, né? Aqui então tem outros tipos de experiências de lutos não reconhecidos. E por fim, em 2020, no meio da pandemia, eu terminei o luto por perdas não legitimadas na atualidade. Ele estava pronto quando a pandemia começou e eu tive que voltar para trás para escrever um capítulo sobre o luto na pandemia, porque efetivamente na pandemia a gente também estaria vivendo não só uma epidemia de saúde mental frente a esses tipos de luto, mas uma série de lutos não reconhecidos, banalizados, estigmatizados em torno do Covid, Uhum, né? uhum, Esse é o último, né? Todos eles tratando essencialmente desse foco, dessa intenção de validar e trazer à tona para a sociedade, para os profissionais ligados ao tema, não só esse tipo de luto, mas manejos importantes para esses tipos de luto, né? E tem mais um no uhum. prelo agora, Oba! um pouco mais voltado para a psicologia, e esse ainda não está pronto, né? Que vai ser um pouco sobre a técnica de trabalho com lutos não reconhecidos. Ah, que bacana, vamos aguardar. Tem várias perguntas chegando, eu vou tentar fazer. O Celso Greco te pergunta assim: como as questões culturais influenciam? Você já teve experiência de atender pessoas de outras culturas? Já. Eu atendo, né? Hoje, inclusive, com a internet, né? A gente tem essa possibilidade. A gente vive num país de subculturas incríveis, né, Celso? Então, não tem como a gente entender luto do ponto de vista só intrapsíquico. O luto, ele é um atravessamento, a gente tem que ter sempre uma visão sistêmica das coisas atravessando umas às outras, né? Então, os valores culturais, as heranças culturais, as regras culturais, são elas que ditam a normatização das nossas vínculos e das nossas perdas, né? E então não tem como entender luto sem olhar para esse espectro mais amplo de uma sociedade, como ela se organiza, e da influência cultural que dá contorno a esse grupo social. Eu vou dar um exemplo muito simples dentro do nosso contexto. Eu lembro muito de um caso, uma vez eu atendi uma pessoa do Nordeste que se relacionava com uma pessoa do Sudeste, né? A pessoa do Nordeste perde a figura parental e vai para o enterro. A pessoa do Sudeste fica aqui em São Paulo, eles moravam aqui em São Paulo, esperando por ela. E esse rapaz vai para o enterro do pai, né? E quando ele volta com uma foto do caixão do pai. Muito, muito emocionado e muito. Aquilo era muito importante para ele dividir com a companheira dele. A namorada que não tinha nem um pouco esse repertório na cultura dela, né, na origem cultural, no conhecimento transmitido intergeracionalmente para ela sobre fotos de morto, levou um espanto, né? Se sentiu, foi bizarro para ela, a reação dela ela nem conseguiu conter. O que foi muito difícil para o rapaz sentir que aquilo para ele era tão valioso, tão significativo de uma memória, de um registro de parte da vida, porque era assim que ele entendia. Aquilo, inclusive, abalou o relacionamento deles, porque ele não se sentia compreendido por ela. Então, a gente estava falando de duas pessoas do mesmo país vivendo regras e expectativas culturais muito distintas. Então, não tem como a gente entender luto se a gente não se desdobrar. Em São Paulo, então, que você tem uma miscelânea de influências culturais, né? A gente precisa ter esse repertório, não de conhecer todas as culturas, mas para se abrir para o como o outro entende, como o outro Uhum. percebe, como o outro que tipo de cultura vem com ele, né, na forma dele perceber o vínculo e o luto. Muito, muito interessante, muito verdadeiro. A Florcete, não sei se é esse o nome, mandou essa seguinte pergunta: o que pode explicar uma perda de pessoa viva causada por uma traição de confiança? Por exemplo, ser mais difícil de cuidar do que o luto pela morte de uma pessoa querida com a qual tinha uma relação amorosa. Ela está tendo uma assunção aí dessa situação. Como é que você vê isso? Essa é uma pergunta bem importante, porque perder uma pessoa que está viva
é quase uma percepção de um luto crônico. Você se despede todos os dias. Uma coisa é você ter uma realidade definida, né? Você não vai ter mais aquela pessoa e o seu pela morte, né? E o seu cérebro reage, né? O cérebro tende a se adaptar, ele vai demorar um tempo, ele vai resistir a essa adaptação, mas ele vai se adaptar a tende a se adaptar a essa realidade e viver com a condição de que aquela pessoa não existe mais. Quando você vive com alguém que rompeu com algo importante seu, um valor, uma confiança, um compromisso, um contrato afetivo, aquela experiência é uma experiência muito ambígua, porque a pessoa foi embora, mas não foi. A pessoa existe, é o que a gente chama de uma perda ambígua, porque existe uma presença física, mas uma ausência psicológica. Aquela pessoa não é quem eu achava que era, e ela não agiu conforme eu esperava que ela agisse. E esse luto muitas vezes é perturbador, a ponto inclusive de enganchar a pessoa naquilo e ela não conseguir se resolver frente àquilo, né? Como se fosse uma questão pendente. Então, lutos ambíguos dessa natureza, existe outro tipo de luto ambíguo ao contrário, quando há uma presença psicológica, mas uma ausência física, desaparecimentos, né? Ou mesmo Covid, né? O Covid foi uma grande perda ambígua porque muitas foram as pessoas que não se despediram dos seus entes queridos e não puderam vê-los nunca mais. E ele simplesmente desapareceu. Nem um caixão aberto foi possível para a concretização dessa morte. Então, aquilo fica numa coisa quase que fantasiosa. Será que aconteceu? Será que essa pessoa existiu na minha vida? Será que isso foi real? De tão bizarra que é essa discrepância entre, o que eu tinha e o que eu tenho agora. A pessoa continua muito presente na minha vida, psicologicamente, mas eu não a vejo mais. Muito profundo. Um oi para Lilian, Karina Cox, que legal que entrou aqui, Brian, Ricardo, Juliana. Tem uma outra pergunta da Si, nossa meio no vôlei, querida. O luto decorrente de mãe, pai, filho ou filha é mais respeitado em relação a luto por um irmão ou irmã? Infelizmente, sim. Nesse livro do Luto por Perdas, a gente tem o luto do irmão. É um capítulo lindíssimo, escrito pelas minhas sócias e amigas, Luciana e Valéria, porque o luto do irmão é uma das grandes preocupações da psicologia. A nossa cultura tende, nessa cultura italiana, portuguesa, espanhola, tende, essa coisa latina, muito de valorizar o vínculo de mãe e de pai. Obviamente que eu não estou dizendo que esse luto não é importante, ele é muito, muito severo. Mas a gente não pode deixar de olhar para o impacto que uma perda de um filho ou de um membro da família tem sobre os outras figuras. Quando o irmão perde um irmão, ele vive uma experiência muito perturbadora, porque ele perde o irmão, quem fazia parte da infância dele, do presente dele, e certamente quem faria parte do futuro dele como um companheiro no envelhecimento. Ele perde os pais, que morrem um pouco nessa experiência, né, pelo impacto da perda de um filho, que sempre é muito perturbadora na cabeça dos pais, e ele tem o seu luto banalizado. Quanto mais velho é o irmão, um irmão adulto, pior é. Porque o que a gente ouve cuida do seu pai, cuida da sua mãe, ele vai precisar de mais de você, né? E você mesmo, né, não é reconhecido como alguém que precisa, né? Então, a gente tem que mudar a nossa percepção sobre isso. A própria psicologia tem que mudar a percepção sobre isso, porque a gente tem nesse imaginário coletivo uma hierarquia de sofrimento. E se você fizer uma pesquisa no senso comum, certamente as pessoas tendem a dizer que a morte de filho é o pior tipo de perda. Mas a gente costuma dizer que o pior tipo de perda é a nossa. É aquela pela qual eu estou passando. E que se eu estou passando é porque ela é muito significativa para mim. Então, esse tipo de hierarquização e de validação, ele pode colocar muitos tipos de lutos importantes para fora na nossa consideração e no nosso cuidado. Precisa respirar, né? Precisa respirar. Um oi para Heloísa Veloso, minha editora querida. Acho que é Luiz Gustavo que colocou aqui Flor 7, que eu falei como é que tá aqui. Perguntou se você tem dica de livro de perda ambígua. De perdas ambíguas? Ai, Luiz Gustavo, se você puder depois entrar no meu site, me ajudar, certamente eu tenho, não sei se em português, não está me vindo em português, certamente eu tenho em inglês, se para você é possível.
Dá Mas o seu site já, eu já ia te pedir do, depois, mas dá o seu é site. gabriela.caselato.org. Né? E tem o Gabriela.caselato. quatro estações, quatro numéricos tacões.com, que é o do Isso, site. Né? perfeito. Bom, e aqui no Insta, né, gente, vocês chegam. Gabi, seria exagerado dizer que a gente é educado para a vida, mas não para a morte? Seria exagerado? Não, não seria exagerado, porque a gente exclui a morte da vida. Onde foi que a gente entendeu que a morte é um fracasso? Onde foi que a gente entendeu uma antítese à vida? Com certeza tem a ver com essa experiência histórica, né, de uma cultura capitalista, né? Mas se você pegar as culturas orientais, elas jamais veriam a morte como algo a ser excluído da vida. Tanto é que não só a morte, mas os velhos, os rituais de luto fazem parte da sociedade. Houve uma época que sim, né? A gente velava na mesa de jantar. O luto fazia parte da sociedade. As crianças estavam ali assistindo, participando. A sociedade foi se industrializando e a morte foi virando interdita, né? Ela foi literalmente saindo no núcleo urbano. Tanto é que hoje, não só por uma questão cultural, por uma questão sanitária, os cemitérios são todos afastados dos centros urbanos, né? E eles de fato ficam longe. As pessoas morrem no hospital, né? A gente não mais traz a morte para dentro de casa. Agora, com o movimento de cuidados paliativos, a gente tem uma tendência de trazer, humanizar a morte de novo, a naturalizar a morte, mas muito longe ainda de entender que a nossa sociedade entende a morte como parte da vida, né? Uhum. Então, a gente vive esse conflito, por isso que é tão difícil falar desse assunto. É difícil, é difícil. É difícil. É Gabi, difícil. a Ronald tem uma pergunta aqui para você. Você já falou um pouco disso, talvez ele tenha entrado depois, ou talvez você possa amplificar um pouquinho. Como lidar com a situação do luto do aborto? Então, o aborto, a gente tem diferentes experiências de Ai, aborto, deixa né? A gente tem o eu só aborto. corrigir uma coisa, deixa eu corrigir uma coisa. Luiz Gustavo não era o nome, eu vou chamar de Flor Sete, tá? Que é assim que está aqui identificado. Ela pôs Luiz Gustavo, ou ele, que era na morte do Luiz Gustavo, ator, todos pensaram na mãe dele, poucos pensaram na irmã. Desculpa, a gente acabou chamando erroneamente aí, tá bom? É, mas é isso. Então, desculpa, vamos lá no luto pelo aborto, né? O aborto ele tem diferentes experiências, né? Tem o aborto natural, esse mais banalizado ainda, antes dos 3 meses, né? É quase como considerado como vingar, né? No Nordeste a gente fala isso, né? Tive 10 filhos, vingaram 3. Então, essas são experiências muitas vezes que são. Elas não serem partilhadas socialmente, as pessoas nem sabem que o outro estava grávido. E a gente tem essa cultura, não vou contar antes dos 3 meses, porque vai que, né? Como se isso fosse nos imunizar de sofrimento, uma bobagem, não nos imuniza. Mas é um valor cultural que a gente tem. Em algumas culturas mais que outras, subculturas da nossa sociedade. A gente tem o aborto natural, o aborto provocado. Esse, então, né, uma mãe que tomou a decisão de tirar um filho, essa está absolutamente execrada do direito de se lutar, o que não é verdade. Né? Mães que provocam o aborto têm um luto, e um luto muito complicado, muitas vezes. Então, tem o aborto em diferentes estágios, tem o aborto, tem o nascimento também de um natimorto, tem a morte nos primeiros meses, a gente tem todo o luto perinatal, que a gente chama assim, de uma geral, um bloco de perdas, que ao mesmo tempo que são semelhantes, elas têm as suas nuances, né? Mas o problema é que a gente... Ela é um paradoxo, porque é no momento da vida. Eu estava me preparando para receber um bebê. Como é que eu vou enterrar um bebê? Então, ela tem uma experiência ilógica. O luto, ele é possível quando a gente consegue contar uma história sobre aquela vida e sobre aquela morte. Ele se torna mais possível, né? Porque a gente cria um sentido para aquela experiência no nosso cérebro. Nosso cérebro tende a não conseguir lidar com aquilo que a gente não entende. Ele fica ruminando até entender. E quando eu falo entender, não é só entender arranjando um significado bom para a morte, ou para aquela morte, mesmo que seja um significado ruim, que a gente não consiga atribuir um significado positivo, mas existe um sentido que a gente, uma lógica que a gente consegue processar e seguir com ela. O lado paradoxal da morte nesse momento da vida, ele é muito desafiador para isso, porque como explicar, né, como dar sentido a uma experiência tão ilógica, né, tão paradoxal como essa. Então é uma experiência muito impactante, muito perturbadora e muito solitária.
e solitária para a mãe, e mais solitária ainda para o pai, porque entra nessa história de que a mãe está sofrendo mais também. E o pai acaba ficando nesse lugar de dar conforto para a mãe, e o seu luto fica relegado. Então, a gente vem trabalhando, existem muitos trabalhos lindos, quem está vivendo isso e precisando de ajuda, existem hoje serviços lindos na internet, fora da internet, grupos de apoio maravilhosos sobre esse tipo de perda. Né? Vale a Obrigada. pena. Que bom, que bom. A Patusca, a gente tem que recepcionar a diretora de esportes do Açaí, querida amiga, que bom que você entrou, querida. Gabi, no começo da live, e aí eu quero que você conte isso também para a gente, você falou dos diferentes settings que você acaba atendendo. Primeiro explica o que é setting, pode ser que alguns não saibam, e aí conta para a gente. Nada como conversar com uma jornalista, ela presta atenção nos detalhes. Muito bem, boa. Settings são locos, né? Locais, onde a gente pode fazer uma intervenção psicológica. Não é terapia, mas é uma intervenção psicológica. Como eu falei para vocês, com diferentes intenções ou sustentações. Eu posso acolher, tirar uma pessoa de uma condição de vulnerabilidade, de trauma, de exposição ao perigo, eu posso validar algumas experiências, eu posso organizar aquele caos para aquela pessoa. São diferentes ações. Então, o psicólogo ele pode estar em muitos lugares com diferentes intenções e objetivos e limitações das suas atuações. Então, como eu falei para vocês, eu já atuei desde a beira do avião caído, né, na calçada da 23 de maio, né, num IML, num quarto de hotel, que virou uma sala de atendimento psicológico provisória, numa escola, num hospital, no corredor de um hospital. Quer dizer, assim, esse locus, né, ele também vai fazer diferença no que a gente pode fazer, o grau de privacidade que a gente tem, os cuidados que a gente tem que ter, mas de entender que a psicologia, e hoje acho que está mais fácil entender isso do que no começo, quando a gente começou, né? Ela pode estar em todos os lugares, desde que estejam claros, né, o que, como, por quê e para quem. Né? Então, não dá para dizer que o que está sendo feito na calçada da 23 de maio é terapia. Entendo. Perfeito, perfeito. E não é Dá um uma oi aqui. também. Oi? É porque a pessoa não precisa nesse momento. Não é o que a pessoa vai precisar nesse momento. É um outro serviço, é uma outra demanda. E por isso que eu falo o que, como, por quê e para quem. A gente precisa ter essa clareza. Maravilha. Um oi para Arthur, meu sobrinho querido. Wellington está sempre aqui com a gente também. Cláudia, Tatiane, Cristiane, Lucélia. Minha querida, no seu site você tem uma parte muito inspiradora chamada Reflexões. Eu adorei. Há vários textos ali. E um deles se chama Quando para de doer. Quando para de doer, Gabi? Não para. Não para. Lidar com o luto não é sobre parar de doer. É sobre ganhar músculos para dar conta da dor. Quando a gente perde alguém que a gente ama muito, a gente tem a certeza que a gente não vai aguentar. Eu sei que você está passando por isso e tem dias que parecem que são mais difíceis do que outros. Né? A gente tende a achar na nossa sociedade que o tempo cura tudo. Algumas pessoas falam isso. O tempo não cura nada. O que curam e o que cuida da gente são as experiências que a gente vive nessa passagem do tempo. Né? Experienciar o luto, né? Enfrentar os desafios de conviver com a falta e enfrentar os desafios de conviver com a vida que ficou sem a pessoa que a gente ama, são essas experiências que vão dando a gente tônus, musculatura cognitiva, emocional, espiritual, social, psíquica, de toda a ordem, para se sentir, né, capaz de conviver com a dor. Mas dizer que há um tempo atrás, lá no início da psicologia, ainda no início com Freud, havia uma ideia de um desinvestimento libidinal. O que quer dizer isso? É como se a gente precisasse, em palavras muito simples, é como se você precisasse deixar de amar a pessoa que morreu para poder seguir em frente. Bom, responda isso para você, é possível? É possível pedir para uma mãe, para um pai, para um irmão, para uma esposa, deixar de amar quem foi tão importante? Não.
Mas é possível seguir amando de diferentes formas, né? A gente não quebra vínculo, a gente transforma vínculo no luto. Existe uma palavra na psicologia, né, nessa área, que é o continuum bonds, né, o vínculo continuado. Há uma transição desse amor que não pode mais ser presencial, mas e é aí que a gente se dá conta de quanto aquela pessoa mora na gente, né? De quanto ela segue dentro da gente de várias formas, com a nossa memória, as nossas crenças, os nossos valores, as nossas experiências, com a nossa identidade, com um monte de coisas que seguem com a gente, transformadas por aquilo que a gente viveu com aquela pessoa. E isso a morte não nos tira. A morte não... É isso, é isso. Querida, vou fazer uma pergunta do Celso, que também é minha. Obrigada, Celso, pela pergunta. E dando um oi para a Clélia, que também entrou. Gratidão, Clélia, por tudo. Aquele enquadramento velho conhecido das fases do luto ainda é válido? Gabi, eu tenho essa dúvida também, de tanto que eu tenho lido aí. Não funciona, para mim não está funcionando, não. Não. Eu acho que o enquadramento não vale mais, mas ele também foi mal interpretado, sabe, Sônia? Explica o Mesmo enquadramento primeiro, quais são aquelas havia uma fases. explicação, havia uma explicação do luto como um processo que transitava por fases fixas, né? A princípio, consideradas fases fixas, né? O choque, a barganha, o desespero e a reorganização, né? Raiva, né? Antes do desespero, a raiva, a reorganização. Quando os autores, né, Kubler-Ross, que é um autor importante que trouxe esses conceitos para entender o contato com a morte, né, quando a pessoa está na iminência de morrer, ou outros autores do começo da teoria de luto começaram a discutir essa questão. Na verdade, nunca foi considerado uma coisa linear. Primeiro acontece isso, depois aquilo. Mas o que existe é uma percepção de que existem tarefas na adaptação do luto. Então, hoje, não é mais assim, não se falam mais em fases, mas se falam em exercícios adaptativos, tarefas adaptativas do luto, que são vivenciadas muito de uma forma balanceada, que a gente chama de um processo dual. É a teoria hoje mais usada pelos profissionais e pesquisadores de luto, que chama processo dual do luto, que entende o luto meio que como uma balança de tarefas relacionadas a enfrentar a ausência de quem foi e as tarefas de seguir com a vida sem a pessoa que foi embora. Essas tarefas, elas não são lineares. É claro que se você parar para pensar numa pessoa que estava adoecendo há muito tempo e que você passou muito tempo barganhando com a despedida na sua cabeça, é óbvio que quando a morte acontece, boa parte das tarefas de enfrentamento da falta já começaram a ser vividas no adoecimento. Então, essa pessoa tende a ir mais rapidamente para o ajustamento à vida. Diferente de uma pessoa que acabou de perder sem a menor aviso prévio e aquele choque vai bagunçar o coreto dela por muito tempo, né? Mas o que a gente espera é que essa pessoa vivencie esses dois ajustes. Porque você seguir a vida sem se dar conta do que você perdeu é considerado um processo defensivo, não genuíno. Fingir que não aconteceu. Então, eu estou tentando seguir a vida com um elefante no meio da sala. Uma hora que eu deparar com eu tropeçar no elefante, não vai dar coisa boa. A outro processo de rigidez nesse processo seria só olhar para aquilo que eu perdi, não conseguir me esforçar na direção de me ajustar à vida que ficou por diferentes razões. Esse também processo te estanca no ajustamento à vida e vai atrapalhar muito o seu funcionamento geral, social, performático, afetivo, enfim, de toda a ordem. Então, hoje, a gente trabalha com esse lado dinâmico do luto, nada linear, mas que envolve, de alguma forma, aquelas tarefas contempladas nas tais das fases. Mas não rompendo com essa ideia de linearidade, de logo depois vem isso, e que culmina numa coisa maravilhosa, bonitinha, arrumadinha. Não é verdade. Não é verdade. É isso aí, é isso aí. Gabi, eu vou fazer mais uma pergunta e depois vou para o bloco final. O que é a teoria do apego? Esse nome me chamou a atenção, que você trabalha com ela, né? O que é a teoria do apego? A teoria do apego é uma abordagem da psicologia não muito conhecida ainda no Brasil, a gente está trabalhando nessa direção,
Ela é uma teoria que vem da psicanálise, mas ela transbordou a psicanálise porque é uma teoria construída por um psiquiatra inglês chamado John Bowlby, que apesar de teoria é uma abordagem muito prática e muito importante, muito usada no mundo hoje, que entende, é a que mais se dedicou a trabalhar as questões de luto. Ela nasceu da observação do ser humano, ela é uma teoria bem empírica, ela nasceu da observação de como o ser humano reage na formação dos vínculos e como o ser humano reage na ruptura dos vínculos. E essa reação, não foi só entendida do ponto de vista dinâmico da cabeça, mas do ponto de vista relacional, fisiológico. Porque luto tem tudo a ver com a nossa capacidade de amar. O nosso luto vai depender de como a gente ama. E vai depender de quem a gente perdeu. E de que papel aquela pessoa tinha na nossa vida. Quanto mais importante é o papel que aquela pessoa tinha na nossa identidade e no nosso funcionamento, maior o buraco que aquele luto vai trazer, maior o desafio de reorganização, de ajustamento e adaptação a gente vai ter. Então, é uma teoria centrada no papel dos vínculos e centrada na ideia de que os vínculos são uma necessidade biológica, instintiva do ser humano. Da hora que a gente nasce, a hora que a gente morre, no nosso último suspiro, durante todo esse processo, nós precisamos nos vincular, somos seres sociais e precisamos de vínculos especialmente importantes, que são aqueles que nos dão segurança e proteção. Então, dos vínculos mais difíceis de perder, os vínculos mais dolorosos são aqueles que a gente considera as nossas figuras de apego, com as quais têm a função na nossa vida de nos oferecer segurança e proteção. Quando a gente perde uma pessoa que tem esse papel na nossa vida, a gente se sente profundamente desamparado e ameaçado. E o processo de ajustamento vai ser um pouco mais desafiador. Possível, mas desafiador. Uma aula. Obrigada. Gabi, a Marisete entrou aqui, olha só, outra. Oi, Dani, Cláudia, querida. Gabi, eu vou caminhar agora por um bloco que a gente tem aqui no finalzinho. Tá chegando ao fim já, imagina, passou tão rápido. Mas falamos tanta coisa, né? Tanta coisa para assimilar, eu acho que de tudo que você está trazendo. No início é desesperador, Patuska, dizendo não tem definição. Ainda não achei, e desesperador é uma forte. Então, assim, você trouxe tanta coisa para a gente, e eu acho que tem muito para assimilar, como eu estava falando. E esse bloco, ele é um bloco mais rapidinho aqui, porque a gente quer dica sua. E eu queria ir para ele, que é o bloco Queremos Ouvir. Gabi, um livro, um filme, e por quê? Olha, eu sou do momento. Não sei se é porque eu sou geminiana, mas é porque eu vou lendo muitas coisas e vou mudando. Mas agora eu estou lendo um livro muito lindo, se a gente está falando aqui mais para enlutados, eu indico, que chama Quando as Árvores Morrem. É da Larissa... Ai, vou pecar pelo sobrenome dela. Biasone. É um nome italiano. Chama Quando as Árvores Morrem. Ela fala do livro... É uma obra baseada na perda do pai dela, um pouco ficcional, um pouco verdadeira, mas ela é de uma beleza na forma como ela descreve a dor dela. Ela me lembra um pouco Mia Couto, né? Naquela coisa que a pessoa que diz uma frase, e naquela frase tem tanto. Uma das frases que eu guardei desse livro é que não há retorno de um luto. Né? Não há retorno. Nós não seremos mais as mesmas pessoas quando a gente perde alguém muito importante que a gente ama. E o livro dela é um livro muito cheio de amor e de metáforas, é muito rico. Eu indico para quem está passando, mesmo que não seja pela perda de um pai, ele é um livro que fala para muitas pessoas. Eu também gosto muito de um livro que recentemente, mas aí eu falo mais para profissionais, que é um livro do Irving Yalom. Irving Yalom é um psiquiatra. Amo. Pois é, ele escreveu um livro agora, ele está velhinho, ele está com seus 87 anos agora, e ele, na pandemia, um pouco antes da pandemia, ele perdeu a mulher, casado 68 anos, por um câncer, ficou doente 2 anos. E os dois, ela fez um pacto com ele de escrever o último livro junto com ele. E esse livro em inglês, ele é um título, eu fiquei meio brava com o título em português, faço aqui o meu registro, porque ficou em português uma questão de vida e morte. Quando o texto original é A Matter of Death and Life, uma questão de morte e vida. Justamente porque o livro provoca a vida que há depois da morte. E é um desnudamento do Yalom, que trabalhou com luto a vida inteira, do lugar do saber, né?
E ele se desnuda no luto dele, que foi um luto severíssimo, somado ao envelhecimento e à aposentadoria dele. Então, eu acho que todo profissional de saúde deveria ler esse livro, porque, desculpa, ele é um grande, uma grande partilha, uma grande generosidade do Yalo, de como ele se expõe, né, à sobrevivência, né, no ajustamento desse luto e de todos esses processos concomitantes, que é o próprio envelhecimento e a decisão de aposentar, porque ele não foi aposentado, ele tomou a decisão de se aposentar. Não é uma decisão fácil para quem teve uma carreira de sucesso, então acho que ele reflete sobre um pouco dessa potência, onipotência Uhum. de quem cuida. Eu acho que cabe a nós refletirmos. São os dois livros que mais me tocaram, assim, justamente por isso, porque eu posso aqui dizer muitos livros técnicos interessantes, mas eu tendo a ser uma professora que tende a simplificar o que é dito. Eu acho que a gente precisa chegar no coração das pessoas para educar, né? Uhum. E quando a gente fica muito erudito, palavras difíceis, a Se gente não afasta chega. disso, E né? essas são leituras que eu acho que cumprem esse papel. Não, esse livro do Ivo Yalo, eu tenho todos, eu leio todos, é incrível, eu vou reler, vou reler. Eu li há muito tempo, eu vou reler. É uma inspiração, uma pessoa, uma cidade, um momento. Ah, muitas. Eu tenho um carinho muito grande por muitos profissionais que me guiaram, muitos professores que me orientaram, mas tem um especial que também está chegando no fim da vida, que é um psiquiatra inglês chamado Colin Murray Parkes. O Colin, ele, pra você ter uma ideia, ele teve a condecoração da rainha pelos serviços prestados na Inglaterra. Ele criou um serviço que existe até hoje, logo pós-guerra, chamada CRUZ, que é um serviço de capacitação para acolhimento ao luto para pessoas que não são profissionais. Então, para você ter uma ideia, a Inglaterra, que é um país desse tamanho, treina, nem sei se esse número está atualizado, mas há um tempo atrás treinava 5.000 conselheiros para enlutados por ano. Isso quer dizer que a cada esquina, como a gente tem uma padaria, eles tinham uma portinha para alguém poder dividir e ser acolhido no seu luto. Então, o Parks, ele mudou, né, esse locus, né, do trabalho com luto e trouxe. Ele é um homem generosíssimo. Ele veio para o Brasil algumas vezes. Ele é padrinho do nosso instituto. Ah, que Ele nos ajuda massa. muito com a sua sabedoria. É um homem também que se viu em muitas experiências, foi para muitos países de vulnerabilidade social pós crises como desastres naturais. Ele foi lá acolher não só os ingleses, mas as outras culturas também. É um homem que me inspira muito, assim, pela postura, pela generosidade e pelo trabalho lindo que deixou pra gente, o legado que deixou pra gente. Então, acho que Ah, que minha homenagem bacana. a ele. Linda homenagem. Uma frase ou um pensamento que te move? Falando do Mia Couto, ele e as suas frases gigantes, né? Eu tenho uma frase que tem tudo a ver com a terapia e com o meu trabalho. Ele diz que o medo é a nossa primeira escola. A gente despreza a importância que o medo tem na nossa vida, nas nossas escolhas, nos nossos caminhos, na nossa identidade, na nossa forma de amar e no nosso jeito de lidar quando a gente perde alguém que ama. A gente precisa prestar mais atenção nos nossos medos, não desprezar, olhar para eles e entender o que eles dizem para a gente, como a gente lida com eles ao longo da vida. Muito bom. Eu vou fazer uma outra, mas deixa eu ler aqui, Eda, tão bonitinha. Gratidão por essa maravilhosa live. Já elogiei a Gabi, agora elogio para você. Sônia, parabéns pela sua delicadeza e sensibilidade para conduzir a entrevista quando aprendizado. Obrigada, Eda, que gentil da sua parte, muito obrigada. O Gabi, o que a Gabriela de hoje diria a Gabriela menina? Uma mensagem, uma dica de vida? Uma menina, seja mais menina. Minhas dores fizeram eu crescer muito rápido. Ai, que linda. Seja mais menina. É Uhum. isso? É Muito isso. lindo, muito lindo. Uhum. Gabi, assim, eu não tenho palavras para agradecer a live de hoje. Eu vou me permitir aqui encerrar de um jeito diferente, porque, por tudo, né? Hoje é 5 meses da partida do meu companheiro de terra e de alma, e eu quero ler aqui um texto do seu site que eu achei maravilhoso.
que chama Retiro da Vida. Quando vivemos a perda de um amor, nos retiramos da vida. Não é uma escolha, mas uma necessidade. Nos é imposta quando o chão nos é arrancado. O luto exige isso. Para seguirmos, precisamos nos retirar. Antes de um ajustamento à vida que segue, desajustamos quase tudo. O relógio, o compasso do coração, o circuito dos pensamentos, o sentido da vida, a fé, a possibilidade de amar e ser amado. Nos retiramos da vida para nos reconciliarmos com ela. Para isso, precisamos nos achar dentro de nós, dentro da dor, para absorvê-la e compreendê-la, e assim transcendê-la. É a partir deste processo que podemos voltar para a vida, aos poucos, num tempo subjetivo, para uma adaptação genuína. Que voltemos. Gabi, gratidão, deixa suas palavras finais aqui. Gratidão a todos vocês que acompanharam a gente de um jeito tão, tão lindo. Obrigada, Gabi. Minha querida, muito obrigada. É para mim uma honra, um presente estar com você no dia de hoje. Estar com você nesse momento. Se tudo que a gente pôde dizer aqui, conversarmos com tanto respeito, com tanta delicadeza, de alguma forma pode não só te ajudar a dar sentido à sua experiência, como a das outras pessoas, isso é aquilo que dá sentido para a minha vida, né? Não só os meus amores pessoais, a minha família que eu construí, mas sem dúvida alguma, a vida é amor. Nada faz sentido e poder lidar com as pessoas é uma experiência, cuidar das pessoas é uma experiência de amor. Há quem tente cientificar isso, mas não é possível a gente chegar perto da experiência humana tão dolorosa de lidar com a perda se a gente não se dispor emocionalmente. Isso não significa se misturar, significa estar ali. E hoje eu estou aqui com você, tenho certeza que todas as pessoas estão, e eu não queria estar em outro lugar nesse momento. Que coisa mais linda. Você falando assim me lembrou Jung, né? Talvez eu fale errado a frase dele, que é: ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma alma humana, era isso? Mais ou menos. Que ele, mais ou menos isso. E também, assim, Jung trouxe a questão que não existem coincidências, né? Que não existe, né? Então não existe coincidência. Essa live não foi marcada por conta do dia de hoje, mas certamente acolheu meu coração e acolheu todo mundo aqui que acompanha com a gente. Muito obrigada e que lindo trabalho, viu? Gente, vai ficar gravada aqui sim, eu já vou postar, eu acabando aqui eu já vou postar. Gratidão. Eu que agradeço, um beijo grande, um beijo a todos que estiveram aqui, os amigos que estão junto com a gente, um beijo no coração, e a todos que estiveram, muito obrigada. Um beijo, boa noite para vocês. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, Gabi, obrigada. Beijo.